Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos aqui, Ivair com vocês para a nossa videoaula. A gente estava falando então na aula passada sobre o uso do be going to e o uso do will, é claro, falando sobre futuro. Futuro, quando a gente planeja ele, a gente geralmente vai usar a expressão be going to. Mas quando é algo que a gente decide falar no momento de uma fala, algo assim instantâneo, a gente sempre vai utilizar o will. E o will ele também é utilizado quando você oferece para fazer algo, promete algo, tá? É nesse sentido, ou fazer previsões. Então o will é muito utilizado nesse aspecto. Então vamos lá. O que quer esse exercício que a gente faça, né? No your turn. O your turn, ele fala assim, coloque as informações de acordo com o uso do will, tá? Então vamos reorganizar as sentenças aqui, já com essas informações dadas aqui, para montar cada sentença. Então vamos lá. Primeiro está falando assim, ó, their passports have to present travelers at the border e o will. Bom, eu preciso entender quem que é o sujeito, porque a sentença afirmativa não tem pontuação lá no final para ser questão e não tem o uso do not também, então é uma afirmativa. Eu sei que o sujeito é travelers. Por que é o sujeito? Porque está falando aqui sobre viajantes. Travelers significa, é um substantivo e não um verbo aqui. O travel, que é o verbo, travelers com o ER no final, já vai para viajante. Como tem o S, então indica plural. Travelers, e depois do sujeito eu utilizo o will. Depois disso eu preciso entender então qual que é o verbo para essa frase. O verbo está aqui, ó, have to present. Então o verbo have, então have to present. E nesse caso aqui eu estou falando assim, ó, travels will have to present. Os viajantes eles têm que apresentar. Apresentar o que então? Their passport. Their passport at the border. Quer dizer, os viajantes têm que apresentar os passaportes deles, né, no plural, na imigração. Vocês irão fazer desse jeito aqui essa sentença. Preste atenção que aqui já tem uma interrogação, então eu vou ter que fazer a inversão do verbo auxiliar, que no caso aqui é o will, com o sujeito. Bom, aqui embaixo vem explicando o que eu falei logo no início da aula. Nós podemos usar o will para fazer ofertas ou promessas, tá? Então tá assim, I will get you a map for your trip. Eu vou conseguir um mapa para sua viagem, então estou prometendo isso, tá? E aí eu uso o will. Depois aqui fala assim, nós podemos usar o shall. Esse shall é a mesma coisa do will. Ele é utilizado muito para fazer questões. O shall, em vez de will, em questões com o why e o we. Então, se na questão eu vou colocar o why, eu vou colocar o we, é muito mais comum utilizar o shall do que o will. E aí a questão fica aqui, ó, shall I call the travel agent for you, né? Eu ligarei para o agente de viagem para você. Então, essas informações aqui, é assim mesmo que funciona. Seguindo aqui, esse aqui, ele também é tranquilo de você fazer, porém precisa de um pouquinho de atenção, tá? Por quê? No exercício 2 ele fala assim, ó, você irá fazer agora questões afirmativas, negativas e interrogativas. Você tem os prompts aqui, tem informação aqui para utilizar. Porém, você tem alguns verbos dentro da caixa que você vai ter que fazer com eles e tem que dar sentido. Na letra A fala assim, ó, when I turn 18, quando eu fazer 18, quando eu fizer 18, é assim. Abroad significa fora, para fora do país. Eu não vou nem fazer com o ask, nem com be, nem com carry, nem com need. Eu vou usar o travel, porque é viajar. Então aqui eu vou fazer assim, ó. When I turn 18, vírgula,
I will travel abroad. É desse jeito que eu vou fazer a sentença. Por quê? Porque eu tô falando assim, ó, quando eu fizer 18, eu não posso ocultar o sujeito na frase em inglês, vocês já sabem disso. Então eu tenho que colocar aqui eu, sujeito. Eu, porque eu estou falando de mim quando eu fizer 18. Depois vem o verbo auxiliar, que é o will, que vai indicar futuro. Futuro para qual? Para esse verbo que vem aqui depois dele na forma base. Então, I will travel, eu viajarei. Abroad é o complemento para fora do país, tá? Isso quando eu fizer 18. É desse jeito que funciona aqui e é assim que vocês irão fazer. Agora, atenção, porque as sentenças estão indicadas aqui entre parênteses e serão afirmativa, negativa ou interrogativa, tá? Então preste atenção nisso para que vocês façam direitinho. O Ideas Factory a gente não faz e aqui no Reading Time fala assim: You have already read about visa rules from some foreign countries, but what about people who want to visit Brazil? Discuss in small group. Discutir nós não vamos, mas eu vou falar para você. Você já leu sobre as regras de visto de alguns países estrangeiros? Muito bem, eu já li isso para vocês lá em cima em alguns países. Mas, e sobre as pessoas que querem visitar o Brasil? Primeira questão na letra A já fala assim, ó. Do you think foreigners need a visa to visit Brazil? If so, which ones? Você acha que os estrangeiros precisam de visto para visitar o Brasil? Se sim, quais? E na B, do you think it's important for a country to request visas? And why? Você acha que é importante para um país requerer o visto e por quê? Então, na letra A, vamos lá. Países aqui do Mercosul que vêm para o Brasil, as pessoas que vêm aqui para o Brasil do Mercosul não precisam de visto, tá? Porque como faz parte aí desse bloco econômico, eles têm o direito, o mesmo jeito que o Brasil também tem. As pessoas, os brasileiros podem ir para o Chile, o Equador, Uruguai, Paraguai, somente com o RG? Pode também, por causa desse bloco aí econômico, tá? Outros países, eu acredito, por exemplo, Portugal pode vir para o Brasil, porque o Brasil é colônia de Portugal. Tanto é que o Brasil, se um dia você for para a Europa e está inseguro, se você for direto para Portugal e depois de Portugal querer visitar outros países na Europa, é muito mais tranquilo, sabia disso? Porque você vai direto para Portugal. Como você é colônia de Portugal, você pode entrar no país. E de lá, depois que está dentro da Europa, dentro da comunidade europeia, você pode ir para qualquer país que não vai ter problema. Você acha que é importante para um país requerer visto? Sim, lembra que eu falei? Se não tiver um visto, entra qualquer um, ninguém sabe quem é quem. Tem um controle, tá? Para esse tipo de coisa. Então, não é assim, qualquer pessoa vai entrando e tá tudo certo. Não, tem que ter aí os regulamentos mesmo. Isso é o que eu falei, senão qualquer pessoa pode entrar. E aí já não é tão fácil assim. Às vezes a pessoa tem uma doença que é contagiosa, não pode, você é bandido, esse tipo de coisa. Esquece, não vai conseguir mesmo. Por isso que é importante ter. Então essa parte aqui eu falei para vocês. Agora que eu falei isso, no exercício 2 fala assim, ó, FAQ. Vocês já sabem que é Frequently Asked Question. A gente já vê muito isso aqui no português quando entra aí num site e tem lá o FAQ, que é as questões que são frequentemente perguntadas ali no site. Por isso que já tem uma sigla em inglês. E aqui são questões que são frequentemente perguntadas para a sessão de visto, tá? Então essa aqui é a parte que vocês vão analisar. Nós temos aqui, ó, as questões aqui em cima e as respostas aqui embaixo. E nós vamos colocar a letra correspondente. Na primeira fala assim, ó, What do I need to obtain a visa? O que eu preciso para obter um visto? E aqui a melhor informação está aqui embaixo. In order to obtain a visa, you must.
em atenção a obter um visto, você deve get all the requirements for the appropriate type of visa, submit the complete and correct visa application and all the required documentation to consulate in person, by mail or by third parties. Então, para obter um visto, você deve garantir que todos os documentos são apropriados para esse tipo de visto e submeter a uma aplicação de visto correta e completa, e todos os documentos requeridos ao consulado em pessoa ou por e-mail ou por um parceiro, tá? E hoje, para conseguir um visto americano, tem uns parceiros que você faz as coisas antes de chegar até a entrevista no consulado americano. Então, é assim mesmo que funciona. Agora eu falei para vocês que esse daqui é a letra A, então vocês colocam aqui letra A, por favor, e façam as outras B, C, D e E. How much does a visa cost? Quanto que custa um visto? When I apply for a visa, may I present a copy of my passport? Quando eu me aplicar a um visto, eu posso apresentar uma cópia do meu passaporte? Na letra D, how long will it take to process my application? Quanto tempo levará o processo de minha aplicação? E aí, where can I get touristic information about Brazil? Onde eu posso conseguir informação turística sobre o Brasil? E aí vocês marquem aqui, por favor. Seguindo aí, na 3 fala assim, go back to the text and answer the question. What's the Brazilian policy for charging for visa? Então, qual é a política brasileira para cobrança de visto? Não é cobrança em dinheiro, e sim cobrança de querer o visto para a pessoa entrar no país. Na B, do you need to go to the consulate to get a visa? Você precisa ir ao consulado para conseguir um visto? Então, essas são as informações que vocês irão responder de acordo com o texto. Aqui embaixo no 4 é o carry out the research and discuss with your partner. A gente não vai fazer uma pesquisa, a gente pula, vem aqui no check it out, que é o question word, e o question word é bem legal de fazer, bem tranquilo. Aqui no question word a gente tem em inglês algumas palavras que elas remetem a algum sentido, referindo a alguma coisa, que são os question words. A gente utiliza para fazer as questões, e nas questões vem no início da frase, que é o que a gente já utiliza em português: o que, qual, onde, quando, porquê, de quem, tá? Todos esses a gente utiliza. A que horas, quanto custa, e assim vai. Nós temos aqui então o how, o what, o when e o where. O how, ele é utilizado para quê? Para modo. Então eu já vou colocar ele aqui, ó, que é o manner. How é utilizado para modo. O what, ele é utilizado para coisas em gerais, para eu saber. Então eu vou colocar aqui informação sobre alguma coisa, coisas no geral. O when, nós utilizamos ele para tempo, when, quando. E o where a gente utiliza eles para lugar. Bem legal isso daqui. Então vamos começar aqui. Where, place, lugar. O why, reason, que é razão, por isso que eu utilizo o porquê disso, tá? Em questão. O what, informação sobre alguma coisa, então coisas no geral. O who, eu utilizo para people, ou seja, pessoas, eu me refiro a pessoas. O how é a manner, ao modo. Which é choice. O which ele tem o mesmo significado do what, porém o which é quando eu tenho escolhas para fazer entre uma ou outra. When eu uso para tempo, que é time, e o whose, possession, que é posse. E aqui o who significa de quem. Então é assim mesmo que eu utilizo sempre no início das questões, é o que está falando já aqui. Está falando que o question words são normalmente colocados no comecinho das questões antes do verbo auxiliar. É isso mesmo. E algumas question words podem ser combinadas com substantivos quando você quer algo mais específico, que é o que eu falei. What
time, a que horas? What time is my visa interview? A que horas é a minha entrevista para o visto? E depois, how much does it cost? Quanto custa isso? Tá? Quanto que custa isso? É assim mesmo que funciona. Agora que vocês sabem isso daqui, modo, lugar, tempo, razão, vocês irão fazer esses exercícios aqui de baixo. Primeiro, você vai escolher qual que é a question word correta de acordo com a sentença. E aí vocês circulem, por favor, qual é a opção correta. No 2, vocês irão preencher com a question word correta de acordo com a informação. Você tem a questão quase pronta, só está faltando o question word. Porém, o que vai ajudar muito também é você entender a resposta. At the age of 16. Então tá assim, ó. Can a Brazilian citizen get an electoral card? Então pode um cidadão brasileiro conseguir um título de eleitor. E aí tá falando assim, com a idade de 16. Agora, qual que é o question word que eu coloco assim? Aqui. Se eu tô falando de idade, eu tô falando meio de tempo. When can a Brazilian citizen get an electoral card? Quando pode um brasileiro conseguir o visto? Na idade de 16. Então aqui o legal é você colocar o when, que indica o tempo. É assim que vocês irão fazer esse exercício 2. No Listen Up, quando você vai preencher fazer uma inscrição, são perguntados para fornecer algumas informações pessoais. Can you think of some example? Você pode pensar sobre que tipo de informações pessoais ele pode pedir para você? E agora eu vou colocar o áudio para que vocês façam o exercício 2. Olha, tá falando aqui sobre preencher um formulário, né, de aplicação para um visto americano. Quais informações que você tem que preencher aqui? Olha, todas essas que estão em branco aqui, vocês irão preencher. Presta atenção no áudio para conseguir. Track 20. Welcome, Miss Antunes. I'll ask you a few questions to check your visa application. To start with, what's your passport number? It's FT0893. Okay. How many surnames do you have, and what are they? I have 2 surnames, Souza and Antunes. Is your first name Ana? Yes, it is, and my middle name is Paula. Let me check. Is it Ana Paula Souza Antunes? That's right. Next question. What's your date of birth? I was born on the 5th of September 2000. And where were you born? I need your city, country, and state. I'm from Ribeirão Pires, São Paulo, Brazil. All right. Now, what's your national identification number? It's 86579125-3. 86579125-6? No, the last number is 3. 86579125-3. Oh, 86579125-3? That's right. What's your home address? It's 2190 Getúlio Vargas Avenue. Okay, I need your home phone number and your mobile. I don't have a landline at home, but my mobile is 9000287739. Are you single or married? I'm single. Do you work or study? I study. What's your school name and address? It's United College. It's at 780 7 de Setembro Street. Right. Your email. It's Ana_Paula_2000 at hooray.com, right? That's right. Finally, let's talk about your trip. When do you intend to arrive in the U.S.? I'll arrive on April the 2nd. And at what address will you stay in the U.S.? I'll stay in New York City at 26 Florida Park. How long do you intend to stay in the U.S.? 20 days. And what is the purpose of your trip? Just leisure. Great. This is the main information. Now,
Let's move to the second part. Muito bem, então eles falaram aqui, preencheram tudo. É claro, aqui não foi falado o sexo da pessoa, mas pela voz, é claro, vocês vão colocar female, porque é feminino, tá? Male, masculino, female, feminino. Agora aqui no 4, eu vou colocar um outro áudio para que vocês façam o exercício. Serve para o 4, 5 e 6. Track 21. Let's start with the first question. So they asked me what universities I applied to and how many I got accepted to. So yes, the answer was simple. I applied to these 6 universities and I got accepted to only one. And they continued asking me questions. So they asked me why you applied to this particular university. I told them that it ranks under 50 and it is one of the best computer science university and it is better than any Indian universities that I could have got accepted into. So that was the answer, but I could not answer that properly. I mean, I answered the same, but I was very nervous and I was saying, and I took a gap of 10 seconds in between because I was very scared. My heartbeat was beating very fast. And so that's the reason they kept on asking me questions. They started asking me my future plans. So I told them that I have plans to come back and find a job in Hyderabad or Bangalore because they have developing industries and I want to work there because I want to live with my family. And that I could answer it very confidently and that led to getting a visa. So I got a visa because of this answer. Bom, então foi o áudio. Aqui no 7, pessoal, a gente não vai fazer, tá? Mas o 8 é legal, cada um fazer o seu aí, ó. Coloca informações sua aqui mesmo, tá? O número de passaporte. Ah, não tenho passaporte. Não precisa ter um passaporte. Põe um número qualquer, só para dizer que você está preenchendo o formulário. Surnames, quer dizer, se você tem mais de um sobrenome, aí você coloca. Given names, o nome dado. Por exemplo, o meu nome é Ivair Valério Aparecido Mascagni. Qual que é o meu primeiro nome? Ivair, é assim que me chamo. Qual que é o nome do meio? Valério Aparecido. E qual que é o sobrenome? Mascagni. Então, em sobrenomes aqui eu vou colocar só Mascagni. E no given names eu vou colocar Ivair Valério Aparecido, tá? É assim que funciona. Agora, se o seu sobrenome é composto, Costa Silva, você vai colocar aqui no surname Costa Silva, tá? Preencha então aqui esse formulário igualzinho foi feito lá em cima do áudio. Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time.